Olá, bom dia, Bota a salve, cabecinha salve. pra dentro. Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Rolê de sério. Rolê de sério. Fala, seus indiciados pela Polícia Federal, estamos começando mais um programa Rolê CL na manhã desta terça-feira, dia 19 de março de 2024. Faltam 2 dias para as minhas férias, eu não aguento mais, mas enquanto isso estarei aqui com vocês trazendo o melhor e o pior da internet, em especial no que acontece na política do nosso país. Hoje não poderemos deixar de falar sobre Jair Messias Bolsonaro, indiciado, o primeiro indiciamento de Bolsonaro pela Polícia Federal. O ex-presidente foi denunciado pelos crimes de formação de quadrilha, né? Associação criminosa é o nome do crime, e também por inserir dados falsos no sistema público de informações. Se somar as penas desse negócio aí, pode chegar a 12 anos de prisão e Jair Bolsonaro pode ficar engaiolado a partir de muito breve. Muitos outros processos andando de Jair Bolsonaro, mas em breve também. Por causa das joias, os atos golpistas, mas começamos com este Bolsonaro indiciado pela falsificação das carteiras de vacinação. Ele, Mauro Cid, um deputado do MDB e mais uma galera. Então traremos todas as informações sobre isso no programa de hoje. Teremos a participação mais tarde do deputado Alencar Santana, do PT aqui de São Paulo. Falaremos sobre uma pesquisa, nova pesquisa de opinião para a Prefeitura de São Paulo. Que loucura, o Ricardo Nunes passou o bolo na pesquisa da Paraná Pesquisas. Então falaremos sobre este e outros assuntos crocantes no programa desta terça-feira. Quem está comigo hoje aqui, aparentemente o Guilherme Bessa desistiu deste programa, quem está comigo hoje aqui é o Vitinho. Olá, Vitinho, tudo bem? Olá, William Delu. Não tem vídeo hoje? Eu tô aqui, calma. Ah, tá bom. Meu Deus. Você faz isso com o Guilherme? Não faz. Não, porque o Guilherme não erra tanto, né? Que isso. Eu queria dizer aqui pro nosso povo querido do chat que eu amo eles, tá? E que mês que vem é minhas férias. Então, assim... Todo mundo vai sentir muita falta. Todo mundo... O chat já tá desesperado aqui já, tá? Bom programa pra nós. O programa vai funcionar um pouquinho, né? Pelo menos por um mês. E ele, que também falará, ele que não é indiciado, mas toda hora vai em audiência, porque é processado o tempo todo por esses canalhas fascistas, o meu pequeno Guguinha Noblar, cadê ele? Olá, Guguinha. Bom dia, tudo bem? Bom dia, hoje é dia, meu querido Deluca. Hoje tem audiência com uma bolsonarista muito gente boa, aquela loirinha que a gente adora, Zanata. Hoje vai ter uma audiência com ela, mas a minha audiência tá tranquila. Eu acho que não vai dar em nada. Quem tem que se preocupar com a audiência na justiça, meu amigo, é o Bolsonaro. Agora tem a vacina. Chora, Bolsonaro. Quanto mais a sua vida vira um inferno, mais eu me divirto. O Guga todo dia com o programa De Frente com Facho, que ele faz na justiça. Mas vamos logo para o principal assunto de hoje, vamos para o Pegando Fogo. Tá pegando fogo, bicho! Chama! Não podemos deixar de começar o programa, Guga, sem falar sobre o primeiro indicionamento. Eu ia falar indicionamento, que eu tô maluca. O primeiro indiciamento. O Bolsonaro indiciado, a Polícia Federal hoje, pequeno Guga, indiciou Jair Bolsonaro pelos crimes de associação criminosa e inserção de dados falsos em sistema público sobre a carteira de vacinação do Bolsonaro. O indiciamento significa o quê? Para você que, assim como eu, é burrão em relação às leis. O indiciamento significa que o processo agora vai para o Ministério Público e o Ministério Público vai avaliar o processo e decidir se apresenta ou não denúncia. O Bolsonaro, se denunciado pelo Ministério Público, será então julgado pelo crime
de associação criminosa, formação de quadrilha, um tipo de formação de quadrilha e falsificação de dados públicos. As Meu carteiras Deus que do foram céu. falsificadas, Guga, para você que não lembra, um caso antigo, tem tanto crime que o Bolsonaro cometeu que a gente precisa recapitular sempre como desses processos avançam. As carteiras do Bolsonaro, da Laura Bolsonaro, que é a filha a caçula do Bolsonaro, que tem 13 anos, do Mauro Cid, da Gabriela Cid, que é a mulher do Mauro Cid, das suas 3 filhas e também de 2 assessores, né, de outros assessores do Jair Bolsonaro. Segundo o depoimento do Cid, que compõe a delação premiada, a ordem para emitir esses documentos falsos partiu do Bolsonaro. E a gente tinha dúvida. Aí está na tela um trecho do depoimento, eu não vou ler que é muito longo, mas aí vocês vão lendo enquanto o Guga fala. A gente tinha dúvida, Guga, se o Mauro Cid ia assumir a piroca para ele ou se ele ia botar no Bolsonaro, né? Se ele ia falar, não, eu decidi tudo sozinho, eu que achei que seria bom para o presidente, mas na verdade não, ele realmente botou no Bolsonaro e disse que a ordem foi do Jair Bolsonaro. Curiosamente, né, ele era ajudante de ordens de Bolsonaro, curiosamente a ordem partiu do Jair Bolsonaro. Oh, que dúvida cruel. O ajudante de ordens recebeu ordem de quem? O Bolsonaro está sendo macetado agora pelo Mauro Cid, mas esse sujeito é tão cara de pau que, claro, o argumento, a versão apresentada pela defesa de Jair Bolsonaro era de que não, ele não tinha se metido a falsificar nada. Ele tentava jogar no colo do Cid essa história. Ah, se alguém falsificou foi ele, porque quis fazer para a família. A princípio era essa a história. Foi o Cid, deixa no colo do Cid. O Cid não deixou no colo dele, até porque essa história acabou arrastando também a esposa do Cid. A esposa do Cid é citada nessa história, ela também ajuda a falsificar, ela participa desse processo aí de falsificar o cartão de vacina, e no outro caso, das joias, tem o pai do Cid, que ajudou a vender joia roubada, surrupiada do Brasil pelo Bolsonaro. Então, o cara tá com a família no meio da treta, ele precisa livrar a família. E para livrar a família, o caminho, claro, é jogar no colo de Jair Bolsonaro. A delação foi para entregar não só o golpe, foi para entregar as joias, foi para entregar o cartão de vacina, que agora a gente está vendo mais um capítulo dessa história. O Bolsonaro com mais uma condenação a caminho. Ao que tudo indica, ele vai ser condenado em todos esses casos. Joia, cartão de vacina, golpe de Estado. Soma todos esses crimes aí, meu amigo. É muito tempo de chilindró para esse aí que tá chorando na nossa frente. Chora, Bolsonaro. Foi você e sua gangue que armaram essa história, que falsificaram o cartão. O Bolsonaro é tão cínico que ele podia dizer tanto que ele tinha tomado vacina quanto não tinha, né? Aí pra turma dele, não tomei. Mas ao mesmo tempo falsificou um cartão para alegar que tinha tomado também. Esse é o Bolsonaro, um cara que joga sempre dos dois lados, que fica em cima do muro no hora H e que tá aí chorando pro nosso deleite. A Aline Gomes diz, bom dia só para quem não foi indiciado. Marcos Vinícius, bom dia para quem não falsificou a carteira de vacinação. O Rodrigo Oliveira, também amamos o Vitinho. Isso aí é fake do Vitinho. A Sinara Castilho, deve ser pré-requisito para a direita, ser bandido para eles apoiarem. O escândalo das obras emergenciais em São Paulo, sai na mídia e o cara sobe na pesquisa, falando sobre o Ricardo Nunes, vamos falar daqui a pouquinho. O Fernando Penino pergunta qual de nós dois é o motorista e qual é o cobrador, Guga, porque aparentemente nós trabalhamos na mesma empresa de ônibus. Eu não sei dirigir, tá, gente? Eu não sei nem ligar carro. Então, provavelmente o motorista é o Guga e eu sou o cobrador. Eu fico lá ouvindo música no Spotify enquanto fico... cobrador aqui em São Paulo. Tem que se adaptar à realidade onde você está, Vitinho. Guga, só para recapitular também sobre essa história toda, para quem não lembra, pessoal, o Mauro Cid, junto com um deputado federal, o deputado Gutenberg Farias, do MDB do Rio de Janeiro, que é de Duque de Caxias, cidade ali da Baixada Fluminense, e que era irmão
é irmão, né? Continua sendo do ex-prefeito de Duque de Caxias. O que eles fizeram? Gutenberg Reis. Gutenberg Reis. Não é Gutenberg, isso, Gutenberg Reis. O Gutenberg, junto com o Mauro Cid e o secretário de Saúde de Duque de Caxias, inseriram os dados falsos no sistema do Conect SUS, no sistema de saúde. E aí, lembrando, isso foi no final de dezembro do ano de 2022, Bolsonaro ainda era presidente. Por que eles fizeram isso? Porque o Bolsonaro não se vacinou, nem ele, nem a filha, nem ninguém da família. Como? E aí eles precisavam de certidão de vacinação para entrar nos Estados Unidos. Os Estados Unidos exigia a certidão de vacinação da Covid-19. E inseriram os dados falsos no sistema. O Mauro Cid, dentro do Palácio do Planalto, imprimiu esses certificados de vacina. E aí, no dia 27 de dezembro, outra servidora apagou os dados de dentro do sistema do Conect SUS. Esse senhor, que é secretário de saúde, está entre os indiciados, inclusive. A gente tem a lista dos indiciados, Guga. Gabriela Cid, já falamos, o Gutenberg Reis, deputado, Luiz Marcos dos Reis, sargento do Exército, que integrava a equipe do Mauro Cid, Farley Vinícius Alcântara, o médico que teria emitido o cartão falso, Eduardo Crespo Alves, militar, me pega muito esse André Gazero, Paulo Sérgio da Costa Ferreira, o Ailton Barros, que está envolvido nos 16 escândalos do Bolsonaro, entre eles ex-major do Exército, Marcelo Fernandes Holanda, a Camila Alves Soares, que é enfermeira de Duque de Caxias, João Carlos de Souza Brecha, então secretário de governo de Duque de Caxias, Marcelo Costa Câmara, assessor especial de Bolsonaro, Max Guilherme Machado de Moura, assessor e segurança de Bolsonaro, tem mais, calma, Sérgio Rocha Cordeiro, assessor e segurança do Bolsonaro, Cláudia Helena Costa Rodrigues da Silva, servidora de Duque de Caxias, e Célia Serrano da Silva. O Cid ainda foi indiciado por uso indevido de documento falso, mais uma acusação sobre o Mauro Cid. Lembrando que os dados essa investigação especificamente não fala sobre o outro cartão falso de vacinação do Bolsonaro que foi feito aqui numa UBS de São Paulo, do Parque Peruche, na zona norte de São Paulo. O Bolsonaro não estava aqui, o lote da vacina que consta no sistema do Ministério da Saúde não era o mesmo que tinha na UBS. Os funcionários não viram o Bolsonaro no local, mas os dois registros teriam acontecido também aqui em São Paulo. E Guga, o mais maluco disso tudo é que se o Bolsonaro tivesse se vacinado, ainda que escondido, a gente não saberia dessa história. Se ele tivesse chamado um médico lá no Palácio do Planalto, se vacinado, ele e a família inteira, nós não teríamos acesso a esse cartão de vacinação, ninguém saberia e ficaria o mesmo mistério. E aí ele preferiu falsificar um cartão de vacinação para poder fugir do Brasil para os Estados Unidos, que foi isso que ele fez. E aí, assim como o Al Capone, que foi pego pelo imposto de renda, parece que o Bolsonaro vai começar a cair pelo cartão de vacinação, o que tem um pouco de licença poética também, né, Guga? Depois de 700 mil mortos na pandemia, graças à inação de Bolsonaro, tem um pouco de poesia na queda do Bolsonaro começar por conta da vacinação. Andou na prancha. Covid derrubando mais um. Agora aquele que de fato ajudou essa doença a se tornar essa pandemia avassaladora aqui no Brasil, que matou 700 mil, graças, obviamente, muito também a incompetência de um governo que foi anti-ciência, né? Que não seguiu aqueles conselhos, aquelas diretrizes que os países seguiam para tentar evitar a proliferação da doença. O Bolsonaro, a gente viu como ele agiu. Então aqui a Covid derrube também, pelo menos politicamente, né? Que derrube Jair Bolsonaro. Politicamente ele já está derrubado, né? Hoje em dia ele é um zumbi, ele é um morto-vivo que atrai multidões, mas que está inelegível. Porém, quanto mais processo, quanto mais condenação, mais distante teremos Jair Bolsonaro da política. Por hora ele está 8 anos inelegível e a gente não quer vê-lo jamais de volta à política brasileira. E claro, como você disse, foi um amador, poderia ter se vacinado, ninguém saberia de nada, preferiu falsificar essa história toda em 2 momentos, né, em que ele tenta inserir dados falsos. E ele, como você falou, ele também queria isso porque sabia que saindo do Brasil com a derrota para o Lula, se fosse realmente necessário sair em algum momento, ele ia precisar da vacina
ele chegou a viajar como presidente para Nova York, para um evento da ONU, sem supostamente estar vacinado, porque ele poderia, como o representante do Brasil, participar do evento da ONU, mesmo sem vacina. Agora, para depois se tornar um cidadão nesses países estrangeiros, ele precisaria estar vacinado. Foi para isso que ele fez. Se deu mal, tá ganho. Ele e a gangue dele, é muita gente envolvida, tanto na falsificação do cartão dele, quanto do Mauro Cid, que aproveitou o momento para falsificar o da família também. Que todo mundo pague por isso e que a vacina e que a Covid derrube esse daí, que esse aí sim merece ser derrubado pela doença, pelo coronavírus e pela repercussão dessa história. Francamente. Vocês do chat são pessoas horrorosas, por isso que eu amo vocês. O suposto Pedro, a investigação tá andando mais que o Vilas Boas. O Maurício Bontesjoca diz que o nosso programa é melhor para se informar. Um beijo para você, Maurício. Beijo, Maurício. A Fernanda Otaviano, não foi para você não. A Fernanda Otaviano soltando fogos de tristeza. Júlio Gomes, quero ver quanto tempo vai durar a vigília na frente da Papuda. Vai ter acampamento Bolsonaro livre, viu, gente? Vão se acostumando aí, porque vai ter. A gente vai ter que se acostumar com o novo normal no Brasil, que vai ser o acampamento Bolsonaro livre. O Ralph Live, se o mito for preso, o Brasil vai parar para fazer um mega churrasco de comemoração. A Bianca Schwingel, aguardando a foto do Bozo com pijama de presidiário. A Luciana Alves diz, hoje no N1 o Rodrigo Viana mandou André Graziano, grandão, a gente André inclusive Graziano. separou esse novo André Graziano. O Robson Mack, quem seria os dados no sistema, Guga, era um cara chamado João Brecha, é um predestinado para fazer esse tipo de coisa, né? Sensacional. O Rodrigo de Bonassarto diz ser preso por falsificação tem que ser muito idiota, e o suposto Pedro lembra que se tem alguém que está imune nesse país, a dengue, a Covid, é tudo, é o Olavo de Carvalho. Vamos continuar falando sobre esse assunto, porque o Fábio Weingarten se pronunciou sobre essa acusação, esse indiciamento do Jair Bolsonaro. Temos o tweet de Fábio Weingarten aí, que é dele? Tem o tweet. Aí, ó, o Vanguard. Tá pegando, Esse que é o porta-voz do Bolsonaro, né? Ele é advogado, mas na verdade só serve mesmo de porta-voz. Porque quando precisa de um advogado para ouvir conselho do direito, não é ele que fala, ele só é o porta-voz mesmo na rede social. O Fábio disse o seguinte, vazamentos continuam aos montes, ou melhor, aos litros. É lamentável quando a autoridade usa a imprensa para comunicar ato formal que logicamente deveria ser revestido técnico e procedimental ao invés de midiático e parcial. Tem gente que na verdade concorda com esse posicionamento do Weingarten, diz que os vazamentos na imprensa acabam atrapalhando o processo, e esse vazamento especificamente é mais um desses, né, que chega na imprensa, chegou de manhã hoje via Daniela Lima, no blog dela no G1, até que tem sua certa razão em reclamar, né? Porque a gente reclamava muito quando esses vazamentos aconteciam na época da Vaza Jato, né? Que o Sérgio Moro combinava com o Deltan Dallagnol para que as coisas fossem divulgadas antes do Jornal Nacional, né? Para poder, olha, a gente precisa divulgar agora para poder ser destaque no Jornal Nacional. Seria melhor se a Justiça fizesse todas essas comunicações de forma oficial, sem ser através de vazamentos, né? Mas por mim libera. Porque mantém em segredo de justiça algo que já foi investigado e que já está sendo apresentado para o Ministério Público, enfim, decidir se vai levar como denúncia ou não. Mas isso que foi investigado é de interesse público. E já está investigado. Vazando agora não vai mudar mais a investigação, não vai atrapalhar a investigação esse vazamento. A investigação está posta, está pronta. Então, eu acho que deveria não ter esse segredo de justiça, enfim, deveriam tornar público esse tipo de investigação que, claro, tem alguém muito relevante publicamente, alguém que é de interesse público metido, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não sei também porque manter tudo também às 7 chaves. Depois que a investigação está pronta, que não há mais como atrapalhar, interferir, o que é de interesse público tem que ser revelado, sim. Agora tem uma coisa que também
me chamou a atenção, Guga, é que o Mauro Cid hablou, né? A gente tinha dúvida se o Mauro Cid ia hablar, e também nos coloca em perspectiva os outros processos. Se o Mauro Cid hablou neste processo, também pode ter falado no lance das joias. A gente tem ele envolvido diretamente no lance das joias. Em relação aos atos golpistas, o Mauro Cid falou, os dois militares também, o Batista Júnior e o Freire Gomes, ex-comandante do Exército, os dois também falaram. Então, parece que as Forças Armadas, número 1, soltaram a mão do Jair Bolsonaro, né, para que ele leve o seu quinhão de responsabilidade nisso tudo, e que também todo mundo resolveu se defender um pouquinho, né, porque farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Claro, e o Mauro Cid, ele tá com a família toda metida nessas histórias, o pai dele nas joias, a esposa no cartão de vacina, ele quer muito da delação do Mauro Cid, foi motivada por ter familiares que ele meteu, que ele envolveu nesses crimes. Então ele quer, na verdade, limpar a barra não só dele, mas principalmente do pai e da mulher dele. A mulher do Mauro Cid também está metida na história do golpe, né? Tem uma conversa da mulher do Mauro Cid com a filha do Vilas Boas, que você estava fazendo piada há pouco. A Tarcísia Vilas Boas, filha do ex-comandante do Exército, general Vilas Boas, ela foi flagrada numa conversa de WhatsApp com a esposa do Mauro Cid, tramando um meio de bloquear as rodovias, de incitar os caminhoneiros a bloquearem rodovias, naquela tentativa de criar distúrbio no Brasil para ter uma justificativa para o golpe. Então, ela tá no cartão de vacina, ela tá no golpe, o pai tá nas joias. É claro que o Cid quer livrar a família, entregou o Bolsonaro por isso, e todo mundo, vários agora, não vários, mas pelo menos uma parte já começou a trair Bolsonaro. O último que sair, que apague a luz, Bolsonaro está começando a se isolar, porque é muito crime, ninguém quer ser preso, e o mentor disso tudo, o patrão dessa turma toda, claro, a gente sabe quem é Jair Bolsonaro. A Juliana Venâncio diz: meu programa predileto, estou esperando o dia para ver o dia que vocês vão noticiar o Bolsonaro ser preso. Você não imagina a insanidade que será este programa no dia que Jair Bolsonaro for preso. Eu, Guga Noblar e Guilherme Bessa faremos esse programa nus, sem roupa, tomando espumante, e o Vitinho também. Todo mundo pelado nesse programa. Anotem, o dia que o Bolsonaro for preso, eu, Guga Noblar, Guilherme Bessa e a equipe toda faremos esse programa nus durante o programa inteiro. Tá aqui o nosso compromisso. Topa, Guga? Você faz também? Claro, vamos nessa. Está aqui o compromisso feito. Faremos pelados neste programa. Diz, Vitinho. Só tem um risco. Se eu ficar pelado ao vivo, muita gente vai se apaixonar, entendeu? Como eu estava dizendo, um outro tema que pode levar Bolsonaro para a cadeia, Guga, e tem a ver com esse assunto. Eu hoje de manhã falei, lá no nosso programa inclusive, que o Jair Bolsonaro devia responder pela pandemia, né? Pelos assassinatos que o Bolsonaro cometeu indiretamente ao fazer discurso anti-vacina, anti-medidas de proteção. E aí o Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, vai se reunir hoje à tarde com os parlamentares que integraram a CPI da Covid. A PGR pode reabrir um dos inquéritos arquivados pelo Augusto Aras, o engavetador-geral do bolsonarismo. O inquérito tinha como objetivo investigar ações e omissões no âmbito do Ministério durante a gestão de Eduardo Pazuello na saúde, em especial o colapso do sistema de saúde do Amazonas, quando pessoas morreram por falta de oxigênio. O Pazuello também está na berlinda e deve ser convidado a prestar depoimento no caso da tentativa de golpe de Estado. Esse é um caso pelo qual o Bolsonaro devia passar, pelo menos, é o máximo que pode no Brasil, né? 30 anos na cadeia, Guga. Claro. Ele assumiu publicamente, disse em várias ocasiões que estava indo na contramão dos outros presidentes e assumidamente matou pelo menos 300 mil pessoas que não precisavam ter morrido graças a... Não é a inação, é a ação do Bolsonaro, né, Guga? E agora a PGR pode reabrir o processo. É triste e revoltante lembrar da história da Covid. Como é que um sujeito que espalhou uma doença, que foi o garoto propaganda de uma pandemia, já que
se colocou contra as medidas que poderiam frear essa doença. Como é que esse sujeito não responde por isso? Não responde porque a gente tinha aqui o Augusto Aras, que era um PGR, um Procurador-Geral da República, que blindou o Jair Bolsonaro de todo tipo de processo, inclusive nesta história da Covid. Ele passou pano, ele ajudou o Bolsonaro a tentar escapar disso, mas agora a gente não tem mais o Aras, não tem mais esse sujeito que era mais que um incompetente, né? Era um comparsa dessa turma, e agora a gente tem alguém que está ali de fato voltado, que é o Gonê, para esclarecer quem são os responsáveis pela Covid. Ele está empenhado nisso. Essa história vai sim ser reaberta pela PGR, tem grande chance de virar um processo que pode sim levar o Bolsonaro a mais uma condenação. Deve levar. Em qualquer país sério levaria. Inclusive na Itália, na Espanha, outros países que não souberam lidar com essa doença. Na Itália, não sei se vocês lembram, né? No início tinha prefeitura, tinha governador, principalmente das cidades mais industriais, que falavam não ao isolamento social, vamos continuar tocando a vida, é só uma gripezinha, vai contaminar todo mundo e vai passar. Isso muito no início da doença, antes até de começar a se proliferar pelo Brasil. Essa doença, ela foi subestimada, e quem subestimou está pagando por isso, está respondendo judicialmente. Os prefeitos, os governadores que fizeram isso. E aqui no Brasil, a gente teve alguém que já tinha como exemplo a Europa e mesmo assim escolheu o caminho errado e precisa também ser cobrado e vai ser cobrado. Vamos falar também, Guga, sobre outra investigação. O programa especial Investigações Jair Bolsonaro hoje tem a ver com os kids pretos, agora sobre outro processo, né? Falamos da vacinação, falamos da Covid-19 e agora sobre os atos golpistas. O Mauro Cid, ele mesmo, o passarinho Bububu, diz que o Braga Neto mandou pedir dinheiro ao PL para financiar os kits pretos. Alguém tentou abrir a porta aqui, vou ser assaltado? Em troca de mensagens, Cid oferece ao Major Rafael Martins de Oliveira um auxílio de R$100 mil para ajudar a bancar a ida de um pessoal, entre aspas, para as manifestações bolsonaristas. As próprias mensagens indicam que o pessoal era um grupo de kids pretos, os integrantes da tropa de elite do Exército, formado para atuar em missões confidenciais de alto risco e operações de guerrilha urbana, insurgência e movimentos de resistência. O que não está escrito nas mensagens, Guga, mas o Cid esclareceu no depoimento, foi que ele recorreu ao Braga Neto para conseguir dinheiro e o general mandou que eles procurassem o PL para pedir a verba. Então, mais um caso onde o Braga Neto está envolvido até o pescoço, junto com o Mauro Cid, dessa vez para usar dinheiro público, né? Dinheiro de fundo partidário para financiar golpe, para levar aqui de preto para Brasília. É inacreditável. Se confirmar, se descobrir que Valdemar da Costa Neto cedeu ou pensou em ceder qualquer quantia daquele que é um dinheiro voltado para o partido que vem dos nossos impostos, para financiar os kids pretos, que são os sabotadores do Exército. São aqueles que exatamente aprendem a lidar com sabotagem de governos. Se você pega e usa dinheiro público para financiar isso, meu amigo, o partido tem que acabar, o PL tem que acabar, se isso tiver acontecido. Não é tirar o Valdemar, não é só ir para cima da liderança, o partido tem que ser extinto, é uma piada. Se isso for verdade. Se o PL usou dinheiro, ou se pensou, ou se acenou nessa direção em algum momento, isso é muito grave, e quem tem que explicar essa história também, claro, é o Valdemar da Costa Neto. Esse que ajudou o Bolsonaro a criar um argumento ainda contra as urnas. Quando os militares que estavam participando daquele comitê de fiscalização da eleição proposto pelo TSE e que teve os militares incluídos por pressão do Bolsonaro, quando os militares que estavam ali disseram para o Bolsonaro não tem nada contra as urnas, teve uma reunião com os comandantes das forças, os 3 comandantes, com o ministro da Defesa, o Paulo Sérgio, junto ao Jair Bolsonaro para comunicar, e o Bianco, que era da AGU, participou também. O Bruno Bianco, o que tem voz de Mickey, né? União, aquele que tinha a voz do Mickey, também participou dessa reunião exatamente para comunicar ao Bolsonaro. Não tem nada contra a eleição e contra as urnas. Os militares participaram da fiscalização e nada acharam. E aí qual que foi a saída do Bolsonaro depois de ouvir um não
dos militares que participaram da fiscalização, ele recorreu ao PL, a esse PL do Valdemar. E aí o PL entrega aquela análise fajuta das urnas, uma perícia fajuta que foi feita pelo PL e que apontava que as urnas antigas não seriam confiáveis. Uhum. E, portanto, deveriam anular essas urnas. Esse momento acontece exatamente porque o Bolsonaro leva um fora dos militares e usa o PL. Se ele usou o PL ali e usou o PL também para financiar o Kids Pretos, meu amigo, é Zé Fini para esse partido. Guga, deixa eu aproveitar, chamar nossa vinhetinha do Papo de Rolê, que tem uma pessoa que vai participar com a gente agora, que está muito pertinho dessa história toda. Roda a nossa vinheta do Papo de Rolê. Não tem. Cadê? Beleza. É isso. Tá. Quem está acompanhando de perto todo este processo, lá na bancada do PT no Congresso Federal, é o deputado Alencar. Deputado, embarca o deputado com nós aqui. Bom dia, deputado, obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui do Rolê CL. Deputado, nós prometemos que se o Bolsonaro for preso esse ano ainda, a gente vai vir fazer o programa pelado. Você vai vir fazer o programa pelado com a gente, deputado? Bom dia, deputado. Eu não sou tão criativo como vocês. Mas, deputado, hoje... Com certeza para festejar algo que muita gente da sociedade espera por todos os crimes que cometeu, né? E nosso bom dia a você, Deluca, Noblar, enfim, prazer estar com vocês e todos aqui do ICL. Deputado, hoje a gente teve o primeiro passinho rumo ao Bolsonaro preso e a gente usa sempre a comparação com Al Capone, né, que foi preso pelo imposto de renda. O Bolsonaro respondendo por pandemia, por tentativa de golpe, talvez comece a cair pelo cartão falso de vacinação, o que era fácil ter resolvido, né, deputado? Era só ter se vacinado. Pois é, fácil, e a mentira que ele contou é deslavada, dizendo que ele não sabia que o cartão tinha sido falsificado. Ora, se ele usou o cartão para entrar nos Estados Unidos, no mínimo, ou ele se vacinou e mentiu para o povo, ou ele usou o cartão falso, que é aquilo que demonstra, já que ele afirma que, de fato, não se vacinou. Portanto, ele foi beneficiado, sabia o que ele é, um fujão, de fato, foge sempre da sua responsabilidade. Quando era presidente, tentava sempre criar um fato para divertir, para enganar, e agora também sempre tentando dar uma desculpa, como se não tivesse nada a ver com a história. Então o indiciamento dele é importante, lembrando que na Covid o Brasil perdeu, o mundo inteiro perdeu gente, o Brasil perdeu mais de 700 mil pessoas pela irresponsabilidade do governo e pela responsabilidade ainda maior do presidente, que incentivou as pessoas a não tomarem vacina. Guga. Alencar, tudo bom? Prazer falar contigo. Agora, não tem só, como a gente está falando, vacina, né? Tem joias surrupiadas, tem o golpe de Estado também. Nessa questão do golpe, como a gente disse há pouco, estão investigando se o PL foi acionado para patrocinar aí os kits pretos, dar 100 mil reais aí para levar os kits pretos para uma manifestação. O PL que também, né, a sede do PL foi usada supostamente para tramar o golpe, tem ali minuta do golpe. O Valdemar está sendo investigado também nessa história. A se confirmar aí a participação do PL, o que pode acontecer? O partido pode ser extinto? O que o PT fará numa situação dessa? É algo gravíssimo, né? Porque a existência dos partidos políticos é um dos pilares da democracia. Justamente a possibilidade de pessoas que pensam de determinada maneira defender os seus posicionamentos, se organizar e disputar eleições. Ora, se um partido atenta contra a democracia, contra o processo eleitoral, ele está dizendo que ele não acredita naquilo que é a razão da sua existência. Portanto, ele não pode conviver dentro do processo democrático. Se isso for comprovado, demonstrado, financiamento, organização política a partir do PL, diria que as penas a ele têm que ser gravíssimas e duras, dentro da lei. Nós queremos tudo dentro da lei, mas nós não podemos passar um pano, deixar a coisa, achar que não foi nada grave, que foi rompante de A, de B, de C. Não. Se de fato teve a participação da direção do partido, do presidente do partido, do Bolsonaro, que foi o candidato a presidente, do seu vice,
e outras figuras ali, não é algo usual, não é algo normal e nós não podemos aceitar. Porque se a gente aceitar isso e achar que não foi nada grave, no mínimo a gente enfraquece a democracia. Então o que a gente espera que essas condutas, aquilo que o PL já fez, como você disse há pouco, Noblar, já tinha contestado as eleições o voto impresso. O próprio partido contratou gente para fazer laudo. Ora, e depois financiou atos antidemocráticos, não tem sentido conviver dentro da democracia. Tomara que aí o judiciário haja com todo rigor, como está agindo, dentro da lei, mas com devido rigor em defesa da democracia. Deputado, a gente está às vésperas de mais um aniversário do golpe de 64, da ditadura militar, né? Um tema que está sendo bastante polêmico, né, por conta das declarações do governo em relação aos atos à memória de 64, mas eu queria te perguntar sobre a previsão de ver militar preso. Existe um mito no Brasil de que militar não vai preso, em especial os militares de alta patente, né? E a gente está vendo nesses casos todos, e aí a gente passa desde um almirante tentando entrar com joia roubada da Arábia Saudita, passando por general armando golpe de Estado. Será que finalmente, deputado, a gente vai ver militar de alta patente preso nesse país, o que já devia ter acontecido desde 64, né, o que nos trouxe até 2023? Será que finalmente a gente vai ver esse pessoal atrás das grades, deputado? Olha, se cometeu crime, deve ser preso. Se cometeu crime e provar a sua responsabilidade, deve ser preso. Como qualquer pessoa, como qualquer cidadão, né? Seja não eram, né? Um político, seja um... Oi? Não eram presos até agora, né? Mas nós temos que acabar com isso, né? Se a gente quer consolidar a democracia, o direito tem que valer para todo mundo, seja um político, seja alguém do judiciário, seja alguém do mundo militar, para quem quer que seja. Não pode a lei só arrebentar nas costas do mais fraco. Tem que valer para todo mundo. E se os militares tramaram, participaram, agiram, praticaram atos atentando contra a democracia, tentando o golpe, desculpa, tem que responder na devida, de acordo com a lei. E mais do que isso, eu e o deputado Zaratini temos aqui no Congresso uma proposta de emenda à Constituição, verdade que ainda não conseguimos assinatura, temos resistência de alguns colegas, mas para que militar da ativa, se participar de qualquer governo, em cargo de comissionado, vá para a reserva. E revendo a GLO. Ora, quando o militar de alta patente participa do governo, no núcleo do governo, ele passa a ter uma opinião política, ele passa a defender aquele governo, ele se contamina. Isso pode contaminar as Forças Armadas, isso é prejudicial para o país. Portanto, se ele participar, vá para a reserva, ou seja, abandona a farda e vá para outra, caminhar sua vida onde ele quiser profissionalmente, mas não tem sentido participar. E da mesma maneira, a necessidade de rever a GLO, porque a GLO era um dos instrumentos que eles pensavam justamente para praticar o golpe. Diz, Hugo, a gente tem tempo para mais uma. Eu ia falar da repercussão da fala do Lula. Tem gente achando que o Lula poderia tá cobrando mais, principalmente a memória da ditadura de 64. Acham que o Lula, de alguma maneira, não está querendo entrar nesse assunto, está querendo deixar para o passado. É importante insistir nessa questão da ditadura de 64, ou o Lula deve só se focar nessa questão agora do 8 de janeiro, ou ele está certo ou está errado nessa questão de alguma maneira está querendo deixar para trás a ditadura de 64 e não falar mais disso, que é o que estão dizendo. Estão dizendo que ele está passando pano para a ditadura de 64, também não acho que seja tanto, mas qual que é a opinião do senhor? Primeiro que a sociedade, o povo brasileiro tem que sempre lembrar da sua história. Né? Lembrar da nossa história significa a gente ter claro na nossa memória aquilo que não pode ser repetido. E o sofrimento que isso causou em centenas de pessoas, milhares de pessoas naquele período e ao povo em geral, durante esses 21 anos de ditadura militar. Se o governo deve diretamente, ele, entrar nisso, talvez essa tenha sido a opinião do presidente, não acho que ele passou o pano, acho que todos nós sabemos a trajetória do presidente Lula, o que ele fez, inclusive, combatendo a ditadura em pleno período militar, mas, ao mesmo tempo, o cenário, o jogo, apesar de não ser muita coisa aparente, tem muitas coisas acontecendo e se movimentando. E é um cenário delicado, como você mesmo perguntou, De Luca. Militares, pela primeira vez de alta patente, pode ir preso. E o governo não está passando pano.
né? Agora, a gente sabe que as peças políticas se movimentam, todas as coisas têm que ser feitas com muito cuidado para que a gente chegue no nosso intento final. Acho que a sociedade tem que lembrar, não tenho dúvida que o PT vai lembrar, tantas outras pessoas, daquilo que aconteceu, o golpe, e não foi nada de revolução, como os militares pregam, ali foi um golpe claro contra a democracia brasileira, contra o nosso povo, contra o governo legitimamente eleito. Nós não podemos esquecer, justamente para que a gente não incorra no mesmo erro, como tentaram fazer agora, em 2023, uma nova tentativa de golpe que foi feita contra o Brasil. Deputado, quero te agradecer muito a participação. Volte sempre aqui no Rolê. Prometo que não vou mais pedir para o senhor vir pelado no programa. Falou, Deluca, obrigado aí. Falou, Guga, um forte abraço para vocês. Estou à disposição, mas vamos celebrar depois os desdobramentos dos acontecimentos aí que está pelo Judiciário. Forte abraço a todos. Tamo junto. Abração, deputado. Obrigado pela participação. De vez em quando vamos trazer aqui do nosso Papo de Rolê. Tem gente elogiando aqui o Pedro Piracanjuba, disse que gostou muito do quadro. Traremos mais, mas vamos para o nosso quadro mais tradicional, a macetada de notícias. Começamos com uma notícia, pequeno Guga. Falamos no começo do programa que saiu pesquisa nova para as intenções de voto aqui em São Paulo e falaremos sobre sempre pesquisas do Brasil inteiro, né? Das principais cidades do Brasil que decidem os rumos do país, né? Quanto mais prefeitura um partido tem, melhor fica a posição dele para a próxima eleição para o presidente, inclusive. Saiu pesquisa hoje da Paraná Pesquisas. Dizem que a Paraná Pesquisas não é tão confiável assim, mas o movimento parece ser um movimento que a gente está vendo em outras pesquisas também, né, Guga? Pela primeira vez, o Ricardo Nunes aparece numericamente à frente do Boulos na disputa à Prefeitura de São Paulo. O Nunes tem 32%, o Boulos 30,1%, a Tabata Amaral 9,6%, a Marina Helena do Partido Novo 5,9%, Kim Kataguiri 5,7% e Altino do PSTU 1%, Branco Nulo nenhum 9,6%, não sabe, não respondeu 6,1%. A gente conversava, foi feita entre os dias 13 e 18, mais conhecido como ontem, essa pesquisa da Paraná. A gente falava, Guga, que o Ricardo Nunes não tinha outra escolha além de colar no Bolsonaro. Ele tá subindo nas pesquisas. Precisa ver a hora que ele bate no teto, né? Que também a rejeição do Bolsonaro é enorme. E a campanha vai colar o Boulos, certamente, a Tabata vão colar o Nunes com o Bolsonaro. Essa é a estratégia, porque, por enquanto, o Nunes está surfando nos votos que o Bolsonaro atrai, há um teto e há uma rejeição gigante do Bolsonaro que ainda não está sendo sentida pelo Nunes. O Nunes, por enquanto, só está na lua de mel, só ganhando os votos. Só que na hora que o eleitor que não gosta do Bolsonaro passar, de fato, a associar o Nunes ao Bolsonaro, ele vai começar a aumentar a rejeição dele. Francamente. Então, o Nunes, por enquanto, é mais ou menos um desconhecido que está se tornando conhecido nas fileiras bolsonaristas por estar do lado do Bolsonaro e estar atraindo esses votos, e que vai ficar conhecido também pelos anti-bolsonaros e que vai ter também um aumento de rejeição que não está sentindo. Então, por enquanto, ele está na fase boa. De fato, é esperado que em algum momento ele sinta também o peso de ter como aliado o Bolsonaro, e é claro que o Boulos vai usar essa eleição para fazer Lula contra Bolsonaro. A rejeição do Bolsonaro na cidade de São Paulo, na capital, é grande, é muito maior do que a do Lula, e é claro que para o Boulos interessa virar de novo essa polarização de Lula contra Bolsonaro. Essa é a estratégia para vencer. O Boulos também tem como trunfo, além do Lula, enquanto o outro está com o Bolsonaro, tem uma rejeição maior, ele tem a Marta de vice, que também é alguém que está na memória do paulista, né? Quem é da cidade tem como referência assim, a Marta. Inclusive, uma pesquisa recente mostrou que ela é a que tem a melhor imagem entre todos os ex-governadores e prefeitos. Ela foi governadora, né? Entre os ex-governadores de São Paulo. Então, é claro que a Marta tem um potencial também de atrair voto além do Lula. Veremos como vai ficar isso. Mas o Nunes está subindo rápido, está feliz da vida, só que a eleição ainda vai ser uma batalha muito dura. Veremos quem vai vencer, não dá para prever nada. E o que é interessante é ver a Tabata, hein? A Tabata com 9, quase 10. Antes ela estava empatada numericamente com Kim Kataguiri, com 5 pontos. E ela já quase dobrou o patamar dela. E no segundo turno é esperado uma aliança
entre Tabata e Boulos, e isso também pode ser bom para o Boulos, essa subida da Tabata neste momento. Galera precisa só manter a cordialidade na campanha, né? Tem umas campanhas de primeiro turno aí que acabam destruindo relação e impossibilitando um apoio no segundo turno. Vamos ver se a galera consegue manter aí para o segundo turno. Falando sobre um outro tema, Guga, que ganhou as redes sociais, no dia 15 de fevereiro, em Fortaleza, uma mulher foi vítima de assédio sexual dentro de um elevador pelo empresário Israel Leal Bandeira Neto. A gente não tinha até agora o reconhecimento do assediador, mas uma atualização de agora há pouco, ele foi identificado. Israel, que era agente autônomo da M7 Investimentos, apalpou a nutricionista enquanto ela saía do elevador. Não tem o nome da nutricionista aqui, né? Quando ela saía do elevador, e após isso ele correu para fechar a porta. A gente tem A Marta foi só prefeita, viu? Só para corrigir aqui, eu tava na dúvida se era governadora. Não, ela foi prefeita. Vamos ver o vídeo, Hugo. A gente tem o vídeo, a gente vai comentar o vídeo na sequência. O vídeo rodou as redes sociais aí, ó. Ela sai do elevador, ele vai lá, ele apalpa a bunda da mulher e vai fechar a porta porque ela foi reclamar. E ele foi fechar a porta do elevador e aí tranquilamente, a gente tem o rosto aí do Israel mais fechadinho pra gente mostrar. Depois ele sai correndo. Olha, esse aí é o sujeito que foi reconhecido. E depois ele foge do estacionamento e vai embora. Ele corre, ele foge. Mas não tem como você não saber, se você pegar na bunda de qualquer pessoa de forma não solicitada, você obviamente tem que saber que você está incorrendo num crime. Apesar de ter acontecido só em fevereiro, o caso só com repercussão ontem nas redes sociais, Israel apagou, aliás, belo nome, né, para um assediador. Israel apagou seus perfis nas redes sociais. Depois da repercussão, a M7 anunciou a demissão do assediador, junto a uma nota de repúdio contra qualquer ato de abuso ou importunação. A vítima disse que quando aconteceu, ficou em choque sem acreditar. É de fato um caso chocante, porque mostra a violência que muitas mulheres sofrem diariamente. A polícia investiga o caso como importunação sexual e já está na fase final de inquérito. Na repercussão da notícia, muitas pessoas criticaram como os meios de comunicação se apressaram para divulgar o nome da vítima, mas não do assediador. Segundo a defesa, a nutricionista está tentando evitar qualquer exposição nas redes, ainda mais porque já está sendo afetada pela divulgação massiva do vídeo. O que as mulheres são expostas à violência desse tipo é um negócio impressionante, né, Guga? O cara acha, na maior tranquilidade, dentro de um elevador, no espaço público, o cara pode passar a mão em alguém e tá tudo certo. Ele acha que ele tá no direito dele. É o famoso cidadão idiota, do bem. Né? É o cidadão de bem esse aí, com certeza. O cara chama Israel, né? Chama Israel, porque né? ele aí é cristão, certeza. E você vê, né, que o Brasil não é à toa, que é um país muito machista. A América Latina toda é machista, né? O cara se acha no direito de ir lá e passar a mão numa mulher. O Brasil é o 5º país com o maior número de feminicídio do mundo, não é à toa. É porque a gente tem essa cultura mesmo do homem se achar o dono da mulher, ou se achar de alguma maneira superior à mulher. É um país misógino, machista, violentíssimo contra as mulheres. Aí a gente vê que atacam a Maria da Penha por causa da lei da Maria da Penha. O cara passa a mão na bunda da mulher. A gente tinha um presidente que estava no poder até um dia desses, que fazia discursos extremamente misóginos e era apoiado por grande parte da população. O resultado da cultura machista é ter esse tipo de idiota, mas a única maneira da gente mudar isso, obviamente, é cobrando da justiça uma punição rigorosa para esse tipo de situação que sirva de exemplo. O exemplo pode, de alguma maneira, transformar a sociedade, e nesse caso ele tem que sim pagar, que ele seja, de alguma maneira, punido pela justiça. Não sei, talvez até sendo preso, ou tornozeleira eletrônica, ou pagando com serviço para a comunidade, não pode ficar impune, claro. Temos quanto tempo de programa ainda, meu pequeno Vitinho? 10 minutos. 10 minutinhos dá para trazer um negócio ainda. Vamos falar sobre Tarcísio. Falando em Israel,
o outro Israel, só que não menos melhor, a convite de Netanyahu, não foi a convite de Netanyahu não, eles foram por iniciativa própria, convidado lá pela Conib, e aí depois o Netanyahu inventou uma historinha lá para eles, para não ficar feio. Os governadores de São Paulo, Rio de Janeiro e Goiás já estão em Israel. Essa matéria está toda errada aqui, eu vou demitir a Laura Couto. Eles já estão em Israel, o Ronaldo Caiado e o Tarcísio de Freitas e o Cláudio Castro, e fazem essa viagem para Israel depois que o presidente Lula tem reiterado críticas a como Israel tem conduzido lá o conflito com o Hamas, provocado um genocídio na Palestina. O Netanyahu também chamou o Bolsonaro, Guga, mas o Bolsonaro infelizmente está com um probleminha aí que não está podendo viajar. Não é a primeira comitiva brasileira que vai para Israel. Em janeiro, um grupo de magistrados foi financiado por entidades sionistas para, abre aspas, conhecer a guerra a partir do governo israelense. O governo brasileiro continua criticando Israel. O Mauro Vieira declarou como ilegal e imorais as ações de Israel em Gaza e defendeu a inclusão da Palestina como membro da ONU. É um trem da alegria para fazer VT para as redes sociais. Resumidamente, essa viagem para Israel dos governadores, né, Guga? Essa viagem é um mico completo. Primeiro que eles falaram que tinham sido convidados pelo governo de Israel, aí foram desmentidos porque eles tinham sido convidados, na verdade, pela comunidade brasileira que vive em Israel. Aí depois sim veio um convite do governo de Israel para tentar desatar esse nó que virou essa situação ruim para a extrema-direita, e a gente sabe que é um governo de extrema-direita lá em Israel também, então, mas virou uma piada essa história a princípio, né? Eles meio que se convidaram, foram chamados por os brasileiros de Israel, falaram que estavam sendo convidados pelo Benjamin Netanyahu, que tinha, na verdade, chamado só o Bolsonaro até então. O Bolsonaro não tem cartão de vacina, não tem cartão de vacina também, mas não tem cartão de passaporte, né? Tá sem passaporte. Afinal de contas, é um sujeito que está prestes a ser preso. A gente não pode deixar esse cara ter a chance de se tornar um foragido. Então ele está aqui no Brasil, ficou, e aí teve esse micão aí desses que não deveriam estar indo para Israel para conversar com Benjamin Netanyahu, que deveriam estar aqui no Brasil conversando com a imprensa sobre a participação deles naquele ato do dia 25 na Paulista. O ato golpista, o último do Bolsonaro, que ele reuniu uma multidão na Paulista, eles estavam lá, tanto o Caiado quanto o Tarcísio, o Jorginho Melo estava lá, até o Ricardo Nunes foi. Por que esses políticos não falam agora do indiciamento sofrido pelo Bolsonaro, não falam agora das delações, da revelação dos comandantes da Aeronáutica e do Exército, por exemplo? A Aeronáutica e o Exército estão caguetando dizendo que a democracia do Brasil estava por um fio. Esses governadores não têm interesse nisso? Por que eles não falam sobre o Bolsonaro golpista? Eles estavam no ato do Bolsonaro esses dias. É por isso que eles não falam, porque estão na sombra da extrema-direita golpista. E agora estão indo lá se reunir com outro sujeito, golpista também, né? Porque está usando uma guerra para permanecer no poder, que é o Benjamin Netanyahu. O Luiz Felipe não vinha aqui nesse chat há muito tempo. Aí hoje ele veio dizendo: William, boa tarde, minha tia Paula Vadinho está adorando o Guga no Congresso. Manda um abraço para minha tia Paula Vadinho, que assiste o programa nesse momento. Então, um abraço para a tia Paula do Luiz Felipe. Felipe estava sumido, viu, Luiz Felipe, aqui nos nossos comentários. Paula, qual que é o sobrenome? Paula Vadinho. Da família Vadinho. Manda um abraço também. Você entendeu, né? Claro, você tá caindo naquela piada clara. Mas tudo bem. O Guga não explica a piada. O Guga explicou a piada. Eu jurei que ele tava caindo. Meu Deus. Eu jurei que ele tava caindo. Que você estragou a piada. Achei que você não tinha entendido. A Flávia Heloísa. Você é muito bom ator, cara. Eu sou. Aqui é a escola Wolf Maia. Você é muito bom. Que é isso? Você é o que é? Esquece. A Flávia Heloísa, a extrema-direita brasileira, tem tesão por morrer em guerra. A Maria Lúcia falando que vergonha. Um monte de gente ainda comentando o caso anterior lá do abusador, assediador, que a gente trouxe agora há pouco. A Carol Martins, Guga devagarinho. É que o Guga, o Marcos Gomes, o Guga tem o coração puro. O negócio que o Guga usa uns negócios aí que deixa mais lento, mas... Não, eu achei que você tava com o coração puro. Você, no caso. Mas enfim, tudo bem. O meu coração se perdeu tem uns 20 anos, Guga. Hoje em dia eu só vou levando esse buraco negro que era meu peito em diante.
Vamos falar. A gente tem quanto tempo de programa? Eu me perdi aqui. 5 minutos. 5 minutos. Então vamos rapidamente para o melhor que você não viu e depois a gente encerra essa desgraça desse programa. Vai, melhor que você não viu. Tive que trazer a Laura Couto, que é a nossa redatora aqui, é puxa-saco. Ela é meio petista, ela é meio puxa-saco do Lula. Mas esse vídeo, a gente fala, o Lula precisa fazer uns vídeos diferentes para as redes sociais, não sei o quê. O Lula, hoje, ele postou um vídeo que deu bastante repercussão nas redes sociais, Lula. Vamos ver o vídeo que o Lula postou. Por favor. Aí, ó. Eu tô chegando no Palácio da Alvorada, depois de uma boa caminhada. Tá peitudo. Eu queria convidar vocês fazendo do crucifixo. Stallone. a fazer um pouco de exercício, não ficar parado no sofá, não ficar sentado muito tempo, porque isso vale uma consulta médica. Se você poderia fazer um pouco de exercício, se movimentar, mexer com as pernas, com o braço e até correr um pouquinho, se você tiver força física para isso, porque isso vale até um check-up, se você se cuidar. Olha lá, olha lá. Um convite. Corridinha, irmão. Vocês, Toma o cardio. de forma saudável, quem quer aproveitar um pouco mais a vida, chegar aos 120 anos. E a trilha não sonora? precisando chegar, você só vai chegar se você fizer muito exercício. Tenha um bom dia para vocês. Falar e bom dia correr, pra o você. maior desafio. Ô, Vitinho, quanto tempo de corridinha assim você aguenta fazer? Cara, eu sou fumante, né? Então... 20 segundos. E aí, Guga, obviamente a comparação é meio óbvia, a gente tem presidentes atletas, né, aqui no país. A gente tem uma sequência de presidentes atletas. O ex-presidente Jair Bolsonaro também é atleta, vamos ver. Aí, ó. O Bolsonaro tá exercitando aí, ó. Olha aí. Flexão de pescoço. É a famosa flexão de pescoço. Ó o Mauro Cid ali, ó. Ó o Mauro Cid ali, ó. Olha, Ó o Mauro Cid Cid. tá fazendo certo. O Mauro Cid. Aquele ali é quem? Aquele cabelo branco é o Heleno ali? É o Heleno? Parece o Heleno, mas o Heleno acho que ele não consegue fazer nem isso. Não. Mas... É o Heleno? É o Heleno? É o Heleno, eu acho que é o Heleno, viu? Caraca, Pelo, o Heleno tá melhor que o Bolsonaro. pelo O Heleno tamanho, tá ó, o Heleno consegue fazer melhor que o Bolsonaro. Não, que mico o Bolsonaro. O Heleno, meu, o Heleno tem 80 anos de idade e tá fazendo o negócio direito. O Heleno não aguenta mais um gato pelo rabo, mas consegue fazer mais flexão que o Bolsonaro. Esse aqui é o Dória? Mas vocês viram que É o Dória? Acho que é o Dória, não é o Dória? Dória? Eu acho que é o Dória. Era o Dória esse É de um vídeo, outro multiverso, esse vídeo veio de um multiverso, de uma Deus vida do céu. passada. O Dória tá indo bem, ali é o Dória, né, nesse vídeo. É o Dória, cara. É o Dória. Eu não Dória. lembrava que o Demora Dória pra tava levantar, nesse... O Dória vai bem. Ô, Guga, a gente reclama que O pior é o Bolsonaro, né? ele mais perdeu o frouxo. Peleno na flexão, velho. Que frouxo. Porra, Ô, Guga, mas a gente cara baixando reclama... o pescoço. A gente reclama que o Lula precisa modernizar as redes sociais. Você acha que vídeo assim, nessa pegada, mais de Olha isso, mano. entretenimento? Você Não, acha que ele aprendeu a fazer com o Jair Renan, né? vê isso? aí. Que? Porque tá parecendo... O Guga vai querer ser flexão processado Jair pelo Jair Renan agora. Não, olha lá, cara, isso não é flexão, mano. Isso não é flexão. Ô, foca aqui, Guga, foca aqui. O vídeo, Tá muito ruim isso. o vídeo do Lula. Você acha que é legal nas redes sociais, uma modernizada e tal, que a galera vai gostar? Lógico, é isso. Isso tem que fazer. O Lula, óbvio, sendo assessorado pelos petistas mais novinhos aí que estão no entorno dele. Isso é a ideia da galera da comunicação, que já tem uma visão, obviamente, mais moderna das redes sociais e sabe que isso pega. Botar o Lula, ó, legendinha, até legendinha puseram. Tava um pessoal reclamando esses dias, dizendo que o Lula fazia vídeo sem legenda. Tá tão atrasado ainda o Lula que fazia sem legenda. Tá aí, ó, legendinha, trilha sonora, Lula correndo, um vídeo curto, mostrando que um outro lado dele, né, que não é o lado só da política, o lado do Lula ali saudável, o Lula atleta. É estratégia de marketing, até para mostrar para aquela galera
que não tem clone. Até pra isso, era um ponto que eu ia chegar. Até pra mostrar que não tem clone, né? É o Lula de verdade. O Lucas Santos falou aqui que esse é o clone maromba, né? Aí, ó, é esse clone aí, é essa versão. O Érico Nicola pergunta que clone que era esse. O RC20 diz... Lula é casado, viu, William? Pare de olhar pro peitoral do excelentíssimo. Mas eu já falei pra Jans, inclusive. Tá com colchão. Lula tá em dia, o Lula tá em forma. E a Luciano Melo fala, chegar na Alvorada tomar whey. O Lula chega, toma whey com creatina, chega na Alvorada, e aí vai lá, dá na cara de bolsonarista o presidente Lula. E com isso, Guga, nós fechamos, com o Lula Marombinha, nós fechamos o nosso programa, lembrando que a gente sempre precisa lembrar que nós temos um evento que vai rolar aqui no ICL, falando em bolsonarista, né, dissonância cognitiva, que é o tema do momento. Como é que a gente vai entender a cabeça dos bolsonaristas, Guga? A galera que acredita que tem uma madeira de piroca, que a terra é plana. A gente vai ter um especialista aqui, Elliot Aronson. Como que é o nome dele, Guga? Elliot Aronson, o filho do Aaron. Elliot Aronson, junto com o nosso Edu, de graça, o maior psicólogo social do mundo, autor de best-seller, livro favorito do nosso Dudu Moreira, inclusive, O Animal Social, e criou conceitos que com certeza você já ouviu falar, como esse que eu falei agora, dissonância cognitiva. O Elliot estuda a ciência do comportamento humano e vai ajudar a gente a entender, com os ensinamentos fundamentais para compreender o que passa na cabeça dessa galera aí, que acredita em terra plana, uma madeira de piroca, mas quem faz um convite melhor do que eu é ele mesmo, o Dudu Moreira. Vamos ver. Você seria capaz de fazer o mal, mas não um mal menor, um mal maior, desses que mais te assusta, não, esses que você mais critica nos seus dias, nas suas redes sociais. Provavelmente a sua resposta seria, não, eu não sou um monstro. Mas o que as pesquisas mostram pode te deixar chocado. A psicologia social estuda o comportamento humano e o porquê da gente fazer as coisas da forma como a gente faz. O maior especialista no mundo em psicologia social chama-se Elliot Aronson. E aos 92 anos de idade, é o psicólogo mais premiado nos Estados Unidos, tendo ganho o prêmio de melhor psicólogo, melhor pesquisador e melhor autor. Ele que escreveu esse livro, O Animal Social, o livro que mais influenciou na minha vida a minha forma de ver o mundo. A gente conseguiu marcar uma conversa com Elliot Aronson para ele nos ensinar sobre comportamento humano. E a melhor notícia é que essa conversa é aberta, gratuita, para todo mundo poder participar. Vai acontecer no dia 7 de abril, um domingo às 8 horas da noite. Aproveite e chame todo mundo que você conhece para participar. Elliot Aronson, falando com a gente aqui no Brasil sobre esse tema tão importante. É agora ou nunca, irmão. A Meire Teixeira está nos comentários aqui falando 2 horas de rolê, mas vocês se inscreveram no web binário do Elliot Aronson? Se vocês se inscreveram, próximo programa eu vou trazer uma meta aqui para vocês se inscreverem. Se vocês se inscreverem, a gente vai começar a aumentar o número de minutos do nosso Rolê ICL, sempre que vocês cumprirem nossa meta. Como se apresenta a Dilma, quando a gente cumprir a meta, a gente dobra a meta. Se inscrevam usando este link que está aí na telinha de vocês. Você que está só ouvindo, qual é o link, Guga, que a pessoa tem que entrar? É o www.roleicl ou ICL rolê? roleicl.com.br. Eu escolho bem a pessoa para fazer o negócio do marketing aqui. roleicl.com.br. Você que só nos ouve, você que está vendo isso aí na sua tela, você que só nos ouve, roleicl.com.br, divulgue para os amigos, para os parentes, para os primos, para os vizinhos, para a família, para todo mundo, para quem você gosta, para quem você odeia, porque é importante demais a gente lotar este web binário do Elliot Aronson, maiores especialistas, maior psicólogo vivo dos Estados Unidos, que os mortos a gente não consegue entrevistar por enquanto, mas os vivos a gente está trazendo todos. E aqui teremos Elliot Aronson no dia 7/4, 8 horas, domingo, ao vivo, para todos vocês, tá vendo aí? Não faz isso não bota essa coisa na tela. Vamos, assim que vocês vão se inscrever, nós vamos encerrando, porque amanhã tem mais, né, Guguinha? A partir das 11h30, nós aqui do nosso Rolê ICL. Todos nós aqui amanhã, 11h30, vacinadíssimos, sem cartão falsificado, porque a gente não é bolsonarista. Então, se liguem no rolê, amanhã tamo juntos.
Um beijo pra você, um beijo Vitinho and equipe. Um beijo de boca. Agradecendo o Rodrigo, Regina Jacó, Kelly Cristina, Rita Barreto, Meire Teixeira, Gordão Jogadas, quem mais tá aqui com nós? Marilei Broco, esquisito o nome. Fábio Camargo, Sinara Castilho, Carol Martins, Lorde Queen, Luciana Alves e todo mundo. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Tchau, fui, acabou. Encerra esse programa. Esse é simplesmente o livro mais importante que eu já li em toda a minha vida. O Daniel Gilbert, um dos autores mais reputados no mundo no campo da psicologia social, descreve também como o melhor livro já escrito no campo da psicologia social. O Elliot Aronson, autor de O Animal Social, ele é o único psicólogo americano a ganhar os 3 principais prêmios da psicologia nos Estados Unidos: melhor professor, melhor autor e melhor pesquisador. Um sonho que eu tinha na minha vida era poder entrevistá-lo. Ele já está com idade avançada, tem 92 anos, mas esbanja a lucidez. Conseguimos! E vamos trazer esse presente para toda a nossa comunidade. No dia 7 de abril, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, Elliot Aronson vai nos dar uma entrevista sobre o conteúdo do Animal Social. Esse livro que mudou a percepção do mundo inteiro sobre o porquê as pessoas agem da forma como elas agem. Quer se inscrever nessa aula histórica gratuitamente? É só clicar no link que vai estar aqui junto com esse vídeo. Bora assistir! Mudar a nossa visão de mundo juntos e chamar nossos amigos para participar desse movimento também. Conto com vocês na aula. Um abraço!